Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E você diz amém. Meus queridos, eu quero aqui esta noite falar sobre um tema não muito pregado nas igrejas. Não é um tema propício, escolhido pelos pastores, porque assusta um pouco quando você fala sobre isso na igreja. E a escolha por um tipo de sermão temático é especial por conta daquilo que Deus colocou em meu coração. Haja vista que eu gosto mais de expor o texto, versículo a versículo, como a gente faz sempre aqui na igreja. Quando a gente olha para este livro, a gente deve tomar muito cuidado, porque é uma revelação de Deus, que Deus deu ao seu servo chamado João, e ele revelou a João aquilo que ele quis revelar a João. Em outras palavras, João e por consequência nós, aqui esta noite, temos que nos contentar com aquilo e exatamente aquilo que foi revelado. E este livro, por tratar de coisas futuras, desperta em nós, e o ser humano não é nada curioso, desperta em nós uma curiosidade muito grande para querer saber o que é que vai acontecer. E aí existem dois tipos de escatologia: a escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual é aquilo que vai acontecer comigo, é aquilo que vai acontecer com você. Pastor, eu quero muito saber o que vai acontecer comigo, segundo as revelações que estão nesse livro. Pastor, o que é que vai acontecer com a igreja? A revelação geral, é a escatologia geral, o que vai acontecer com o grupo, com todos. Então, nesse sentido, Deus revelou a sua palavra a João, mas apenas o que ele quis revelar. E era de João trabalho receber o que foi revelado, escrever apenas o que foi revelado, e nós hoje, por consequência, devemos entender o que foi revelado, mas não mais do que isso. E por ser um livro que desperta muita curiosidade, existem muitas pessoas que criam teorias, crenças, e que são pregadas, infelizmente, em muitos púlpitos por aí, como se fossem doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Eu disse aos irmãos aqui, em um dos fechamentos da escola bíblica dominical, acredito que penúltimo fechamento, eu falei um pouquinho sobre o semáforo. O semáforo, ele tem três cores: o verde, o amarelo e o vermelho, trazendo
a representatividade das cores do sinal, do semáforo, para o que a gente quer falar aqui um pouco esta noite. Pastor, o que seria um sinal verde, olhando para Apocalipse? O que seria um semáforo da cor verde, indicando que eu e você podemos prosseguir, continuar correndo, continuar andando, acelerando? O que é que eu posso falar, pastor? Abertamente, porque o Apocalipse acende um farol verde para mim e me permite ir. Arrebatamento da igreja. Está claro, é uma doutrina fundamental, mas muitas pessoas não querem pregar mais sobre o arrebatamento. Pastor, e o sinal amarelo? Aquele que você tem que ter atenção, aquele que você anda, mas parando, aquele que você continua com o carro em velocidade, mas olhando de um lado para o outro. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Nesse sentido, o que é que eu posso pregar nesse sinal amarelo de cuidado com relação ao Apocalipse? Saber o quando as coisas vão acontecer. Se é antes, se é durante, ou se é depois da tribulação. É claro que a Assembleia de Deus, nós temos uma doutrina pré-tribulacionista, acreditamos que Jesus virá antes arrebatar a igreja, porque a igreja do Senhor não espera anticristo, nós esperamos o Cristo Todo-Poderoso. Mas pastor, e o sinal vermelho? O que é que nós devemos tomar cuidado? Quem são, por exemplo, as duas testemunhas? Então, são coisas que a gente deve tomar muito cuidado. Então existe a doutrina fundamental clara nas Escrituras, que aqui eu citei o exemplo do arrebatamento, que nós podemos pregar à vontade. Existe o sinal amarelo, que é quando Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, devemos anunciar, falar, conversar, nos reunir, anunciar, mas devemos tomar muito cuidado com isso. E o que nós não devemos jamais é tentar falar alguma coisa, ou tentar defender alguma coisa, sendo que o texto não é claro. E aí eu citei com relação às duas testemunhas, que seria o sinal vermelho. Quando e como essas coisas irão acontecer, os detalhes, no tempo, no espaço, são para fins de teoria, pois o que Deus deixou como doutrina serve para ser ensinada nos púlpitos. E eu quero aqui esta noite falar um pouquinho sobre inferno. Hoje é o tema que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos aqui esta noite. Esse assunto, irmãos, inferno, é um assunto muito extenso, levaria vários dias, vários cultos de doutrinas, várias horas para você falar sobre este assunto do jeito que a Bíblia apresenta para nós, mas vou tentar comprimir aqui. Vai despertar talvez certa curiosidade no coração dos irmãos para tentarem estudar mais sobre o tema. Eu queria começar dizendo que Jesus e os apóstolos falaram sobre a existência do inferno. Gostaria que você abrisse aí a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 28. Alguns dos textos eu vou pedir para os irmãos me ajudarem, outros eu tenho aqui e eu vou ler. Mateus 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Outro texto que Jesus também fala sobre o inferno é Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Ele estava falando sobre um julgamento, um final que iria acontecer, e aí ele usa a expressão era. Outro texto também escrito pelo mesmo evangelista é o texto de Mateus capítulo 25, versículo 41. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e também os seus anjos. Outro evangelista, mas falando sobre o mesmo tema, é Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 43, ele diz: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno,
onde o fogo nunca se apaga. Já Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus santos anjos, ou com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade e seu poder. Outros dois textos, e aí você bem sucinto, é Pedro, em 2 Pedro 2,4, que diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E um escritor desconhecido, ao escrever Hebreus 9:27, diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então note que tanto Jesus quanto os apóstolos falaram sobre a existência do inferno. O inferno é real, é bíblico, é uma doutrina fundamental nas Escrituras, e nós devemos falar do inferno para as pessoas, devemos pregar sobre o inferno, devemos ensinar sobre a existência do inferno. A justiça de Deus, irmãos, exige um inferno. Por que a justiça de Deus exige um inferno? Deus não seria justo se não houvesse um lugar de castigo para aqueles que praticam a injustiça. Então, a justiça de Deus exige, de fato, um inferno, para castigar aqueles que não praticam a justiça, para castigar aqueles que praticam a injustiça. O amor de Deus exige um inferno. Note que, se a justiça de Deus exige um inferno, o amor de Deus também. Note que Deus não tem amor, Deus não sente amor. Está escrito na Bíblia que Deus é amor. O amor não pode agir, irmãos, e aí vocês vão concordar comigo, de forma opressiva. Deus não pode forçar eu e você a amar a Ele. Os que escolhem não amar a Deus têm o direito de não amá-lo, e os que não o amam têm também a permissão dele para viver separado dele. É por isso que o amor de Deus exige um inferno. A misericórdia de Deus exige um inferno. Por que a misericórdia de Deus exige o inferno? Os atributos de Deus são perfeitos. Existem alguns atributos que Deus tem, que Deus permite com que nós temos também, mas temos de forma limitada. Os atributos de Deus são perfeitos. O que não são perfeitos, quando vemos esses atributos nos seres humanos. E a misericórdia de Deus, por que ela exige um inferno? Porque Deus não é paixão, Deus não é emoção. Deus não sendo paixão ou emoção, aquilo que está ligado ao tempo, ao espaço, ou alguma coisa que você está vivenciando e logo passa como paixão e emoção, se Deus não tem isso, isso de alguma forma não pode virar contra a justiça de Deus, não pode exceder a justiça de Deus. Em outras palavras, os atributos que Deus tem é tão perfeito que todos eles estão de acordo entre si, de forma que um não exclui o outro. O mesmo Deus que é justo, Ele é misericordioso, mas a misericórdia dele exige um inferno. Por quê? Para mostrar para aqueles que fizeram a vontade dele, que existe um contrário do inferno chamado céu. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque nós não estamos caminhando para o inferno, nós estamos caminhando para o céu. Bendito seja o Senhor. A dignidade do homem também exige um inferno, já que Deus não força as pessoas a ir para o céu, já que Deus não força as pessoas para fazer ou ser contra a sua vontade, existe o livre-arbítrio humano, que exige o inferno. Jesus exclamou assim: Jerusalém, Jerusalém,
você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, vírgula, e vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Então, há apenas dois tipos de pessoas, no final das contas: aqueles que vai dizer a Deus, seja feita a tua vontade, como nós aqui esta noite dizemos constantemente para Deus, seja feita a tua vontade, e Deus faz a vontade dele, que é levar você para o céu. Mas há aqueles que Deus vai dizer também, seja feita então a tua vontade, já que você tem o livre-arbítrio, já que você quer caminhar com seus próprios passos, então seja feita também a sua vontade. Então vai seguir-se o curso natural da vida. Nasceu em pecado, destinado para o inferno, não permitiu com que uma intervenção no curso da vida fizesse com que ele retornasse à casa paterna. Então Deus vai dizer para ele ou para ela, seja feita então a tua vontade, e a pessoa vai para o inferno. A soberania de Deus também exige um inferno. O trigo e o joio, a gente vai observar isso na palavra de Deus, não podem crescer juntos para sempre. Eles crescem, eles vivem juntos, mas eles não vão ficar juntos para sempre. E isso está relacionado com a separação que vai acontecer quando? No final. No final quando? Quando o bem vencer o mal. Como na sociedade o castigo do mal é necessário para que o bem prevaleça, da mesma forma na eternidade o bem deve triunfar sobre o mal. E se isso não acontecer, Deus não está em seu controle total. Então a soberania de Deus exige também um inferno. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o mundo caminha para este lugar. O mundo brinca, as pessoas brincam hoje em dia quando se fala sobre esse assunto. Mas esse assunto deve ser falado, ensinado, propagado, não para fazer apenas um crente ter medo do inferno, mas para fazer com que o crente tenha temor de Deus, adore a Deus, porque Ele é o único, por meio de Jesus, que tem o poder de tirar alguém que está indo para o inferno. Quem está indo em direção aos céus, levante a mão e adore o Senhor. Nós vamos perceber, meus irmãos, e aí falando um pouquinho sobre essa palavra inferno. Inferno, essa palavra não é nem uma palavra grega, nem hebraica, nem aramaica, é um vocábulo latino, é uma palavra latim, infernos, que foi usado na língua portuguesa como tradução das palavras Sheol, que é o termo em hebraico, e Hades no grego, para se referir ao lugar onde estão os perdidos. Segundo alguns estudiosos, logo após a morte, a alma do ímpio entra em estado de sofrimento, e isso é chamado de inferno. Ele não é físico e nem será ressurreição, e nem será isso na ressurreição, mas é um estado que acontecerá com aqueles que não serviram a Deus entre o período da morte e da ressurreição. Nesse sentido, o inferno, ele é um estado. O inferno é comparado, meus irmãos, a uma prisão, onde o criminoso fica detido até a hora do seu julgamento. E detido, ele está sofrendo, ele está passando dificuldades, ele tem a ausência do pai, da mãe, dos filhos, de todos. Ele está ali sofrendo, já começou o período de sofrimento dele. Ele está preso, mas ele ainda não foi julgado. Quando ele for julgado e declarado culpado, então nesse sentido ele sai deste lugar que ele está e vai para um lugar para ficar definitivamente. Então o inferno é comparado a este local, que um dia, conforme diz Apocalipse, ele será lançado em um outro lugar, que a Bíblia vai chamar de Guiena, que é o lago de fogo. E então, de um lugar de sofrimento, vai ter um pior ainda, onde a pessoa vai viver toda a eternidade sem Deus. No Antigo Testamento, essa palavra, esse termo, Sheol, é usada para se referir ao mundo dos mortos. A gente vai perceber isso aí quando ler
as páginas do Antigo Testamento. Uma espécie de submundo, onde as almas estão a vagar. Já nos escritos judaicos, a gente vai perceber que essa expressão Sheol é descrito como uma região espiritual, que era como se fosse dois compartimentos, um único lugar que tinha dois ambientes. Um ficava os justos e o outro lugar ficava os injustos. Então, segundo esse entendimento, quem morria ia para o mesmo lugar, tanto justos quanto ímpios. É por isso que quando você lê as páginas do Antigo Testamento, você vai ver que homens piedosos, servos de Deus, tementes a Deus, desejaram ir para este mesmo lugar. Se você ler, você vai perceber Jó 14, 13, Gênesis 37, 35, Jonas 2, versículos de 1 a 6, Salmo 16, versículo 10, são textos propícios que vão falar que os justos também desejaram ir para o mesmo lugar que ia o ímpio, mas é por conta deste único lugar que existia dois compartimentos. O que nós devemos tomar cuidado quando a gente lê as Escrituras é que algumas partes da Bíblia, dependendo da época em que esses textos foram escritos, a expressão Sheol é ambígua. O que isso significa? É uma palavra que é usada como permitindo várias traduções. Sendo assim, a gente vai perceber que só o contexto é quem vai determinar se este lugar é um lugar físico, como por exemplo sepultura, túmulo, cova, ou uma região espiritual, como por exemplo inferno ou até lago de fogo. Então, perceba às vezes que o texto vai traduzir por inferno, ou às vezes por uma outra expressão, cova, sepultura. E nesse sentido, dependendo do contexto, ele não está se referindo a uma coisa física, onde vai o corpo depois da morte. Ele está se referindo a um lugar espiritual. Existem algumas verdades, eu queria compartilhar com os senhores aqui esta noite, sobre esse tema inferno. E a primeira verdade que eu gostaria de dizer aqui esta noite, além de todas as outras que eu já disse, é que o inferno existe e ele é real. Quem diz que o inferno é aqui, se baseia no sofrimento das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que vive a vida com dificuldades financeiras, se você perguntar para ela que existe um lugar depois da morte dela, chamada inferno, porque ela tem que se preocupar com isso, ela vai dizer, não, o inferno é aqui. Por quê? Ela está vivenciando este momento de dificuldade. Então, para ela, o inferno é aqui. Mas note, o inferno é aqui para quem passa por esse tipo de dificuldade. Já outros que não têm esse tipo de dificuldade, pode dizer que o inferno não é aqui. Então note que isso é uma desculpa daqueles que colocam como base uma desculpa chamada condição financeira. Outra desculpa é, o inferno são as enfermidades. O inferno é essa doença que eu estou vivenciando. O inferno é esse meu filho que nasceu com paralisia cerebral. Eu sei que não é fácil conviver. Se Deus nos dá esses presentes, que são pessoas que têm dificuldades, deficiência mental, intelectual, são presentes que Deus dá para a gente cuidar. Mas talvez alguém pode dizer, olha, a minha vida é um inferno. Por quê? Porque o inferno são as dificuldades e as enfermidades que eu estou vivenciando. Mas espera aí, se essa pergunta for feita para outro tipo de pessoa que tem uma saúde perfeita, ele já vai dizer que o inferno não são as enfermidades. Então note que tanto enfermidades, quanto dificuldades financeiras, quantos alguns problemas que nos rodeiam aqui nessa terra, as pessoas sempre vão dizer que isto é o inferno. Mas isso, irmãos, pode até ser um inferno no sentido de estado. Estou sentindo triste, amargurado, vivenciando uma grande perseguição, uma grande dificuldade na minha vida. Mas está escrito na Bíblia que além deste, isto é, se isso for um inferno, existe um pior ainda, mas alegra o teu coração, que a igreja não está destinada para este lugar. A igreja está destinada para o céu. Bendito seja o nome do Senhor.
Outros vão dizer: quem diz que o inferno é a morte, se baseia no sofrimento na hora da morte, como por exemplo, mortes trágicas, onde pessoas ficam sofrendo, nem vivem e nem morrem, fica ali na cama, no leito, necessitando de aparelhos para sobreviver. Alguém da família pode dizer: isto é de fato um inferno. Mas note, quem não tem pessoas assim nessa condição, vai dizer que aquilo não é um inferno. Então isso são desculpas de pessoas que não conhecem a Deus. Mas Deus me autoriza a dizer aqui esta noite, por meio do Espírito Santo, que se você está vivenciando aqui nesta terra, e passando por grandes dificuldades, e até chegou a pensar que as dificuldades que você passa é um verdadeiro inferno na sua vida, Jesus é a luz aqui esta noite, e pela palavra Ele vai mudar a tua vida, a tua situação, porque você é um servo dele. Ele está dizendo: o que está passando aqui vai ter coroa de glória no céu, você vai regozijar ainda, você vai se alegrar bastante, porque o que você está sofrendo aqui será convertido em alegria nas mansões celestiais. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor? Em alguns textos a gente vai perceber que a palavra Sheol ou Hades foi traduzida por sepultura, mas não deve ser entendida como sepultura, túmulo, tumba, cova. Por quê? Porque os judeus sempre entenderam que o Sheol é um lugar debaixo da terra. Os gregos também tinham este entendimento. E a história grega vai dizer que havia um deus chamado Hades, era o nome de um deus grego, que administrava o mundo ou submundo, um mundo onde vão os espíritos desencarnados, o espírito daqueles que morrem. É por isso que na hora de traduzir o hebraico para o grego, a Septuaginta, alguns termos que aparecem no original, tanto no grego Hades como Sheol no hebraico, no português está sepultura, cova, mas isso deve ser entendido pela luz do texto e contexto. É por isso que uma das regras de interpretação diz que você tem que olhar o texto e o contexto para você verificar sobre que tipo de situação Deus está querendo falar, se é uma sepultura, um local físico, ou se é uma região espiritual. Por que a palavra Sheol, Hades, não deve ser entendido como sepultura, ou seja, um lugar físico? E aqui eu vou dar algumas razões. Primeiro, a palavra sepultura, kever em hebraico e pneuma no grego, essa palavra, sepultura, túmulo, cova, já tem sua palavra própria no texto. Então quando o escritor vai se referir diretamente, segundo o contexto, a esses lugares físicos, como tumba, como cova, então já existe uma palavra própria, que é kever ou pneuma. Então é por isso que a gente precisa olhar o contexto, porque o próprio texto vai nos dizer onde é esse local, se trata de um local físico ou de um lugar espiritual. Segundo, a palavra kever, que é sepultura, aparece no plural, mas a palavra Sheol, que refere-se a um lugar espiritual, aparece sempre no singular. Isso quer dizer que existem vários túmulos, várias covas, mas só existe um lugar espiritual, onde vão a alma de todas as pessoas que se esquecem de Deus. Terceiro, há 37 referências onde o corpo humano é colocado no kever, ou seja, é colocado na sepultura, mas não existe uma única referência onde diz que o corpo de um defunto é lançado no Sheol. Por quê? Porque o Sheol só vai a alma do defunto e nunca o seu cadáver. Em quarto lugar, o kever, que é sepultura, é mencionado 32 vezes como sendo um lugar na superfície da terra, enquanto que o Sheol, que é um lugar espiritual, é descrito como estando nas profundezas da terra. Então o túmulo é um lugar na terra, mas na superfície. Embora você fale aí, 7 passos,
7 palmos para baixo da terra, é um lugar considerado superfície. Mas sempre quando aparece Sheol no texto, ou Hades no grego, ele está se referindo a um lugar muito profundo. Então, Sheol, então inferno e sepultura não são as mesmas coisas. 5, há 44 referências na Bíblia, onde diz que para cada pessoa há um kever, ou seja, há uma sepultura. Enquanto Sheol, que é o inferno, é um lugar habitado por muitas pessoas. Então nós não podemos confundir inferno com sepultura. Por que eu digo isso? Porque existem algumas religiões aí que vê as palavras traduzidas Sheol, Hades, para inferno, vão dizer que não existe um mundo espiritual. Morreu-se, termina tudo, acaba tudo. E isso é uma grande falácia. E por último, encontramos 33 referências, onde diz que os homens depositam cadáveres no kever. Mas Sheol, não encontramos nenhuma referência. Sabe por quê? Porque só Deus é quem pode colocar uma alma no inferno. Os homens cavam kevers, sepulturas, covas, e há muitas. Mas Sheol, inferno, Hades, lugar espiritual onde vão as almas daqueles que morreram sem Deus, só existe um. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a essas coisas. Existem homens na Bíblia que vão cavar os terrenos, os locais, keveres, sepulturas, mas não há nenhuma referência onde diz que o homem pode cavar um Sheol. Aliás, o homem, além de não poder cavar o Sheol para tirar alguém de lá, ele também não tem o poder de colocar alguém lá. O homem até diz: eu atirei, mas quem Deus enviou para quem foi enviado para algum lugar foi Deus que mandou. E de fato, Deus é o único dono da vida que tem o poder de dar e de tirar, e tem o poder também de colocar na região onde Ele quer que fique. Mas nós estamos aqui porque houve, sabe o que, nesse percurso da vida, onde todos estávamos no caminho para ir para o inferno, nós encontramos nessa estrada longínqua um homem vestido de branco, com as mãos abertas, dizendo: quer continuar indo para o inferno ou quer me seguir? E aqui estão aqueles que decidiram seguir a Cristo, porque deixaram de ir para o inferno e estão rumando ao céu. Bendito seja o nome do Senhor. Existem alguns mitos sobre o inferno, e eu quero falar sobre esses mitos aqui essa noite. E o primeiro é: o diabo é o senhor do inferno. A gente ouve muito por aí as pessoas dizendo que o diabo é o dono do inferno. O inferno é a casa do diabo, é onde o diabo mora, é lá que está o seu trono, o diabo está lá. Esses dias eu estava conversando com alguém que gostava muito do Batman, e ele dizia: o inferno é a Batcaverna do diabo. Então, o pessoal acha que o diabo, ele é o senhor do inferno, mas o senhor do inferno é Jesus. É Ele quem manda no inferno, é Ele quem tem poder de colocar alguém lá, e homem algum pode tirar. É por isso que enquanto temos vida, é por isso que enquanto você puxa o ar e ele vem, significa dizer que há uma oportunidade para você se arrepender e mudar o seu destino. Quem aqui já mudou o seu destino? Você estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Levante a mão e adore o Senhor. O diabo não é o senhor do inferno, o senhor do inferno é Jesus. Ele é o dono de tudo, meus irmãos. Segundo, as pessoas dizem que isso é um mito. O inferno é onde os pecadores se divertem. Recentemente alguém falou para mim: pastor, quero ir para o inferno, porque lá vai ter cerveja, vai ter bastante mulher e bastante música. Não há diversão no inferno, não há alegria no inferno, porque o inferno é lugar de sofrimento. O inferno é temporário. É claro que tecnicamente, teologicamente falando, sim, porque o lugar eterno é chamado na Bíblia de Guiena, de lago de fogo, porque um vai ser jogado dentro do outro. Nesse sentido ele é temporário, mas as pessoas dizem com essa frase, e isso é um mito, querendo dizer que esse negócio de inferno
é só um momento que você passa e depois você vai ter uma outra oportunidade. Mas isso é um mito. Outros dizem o céu é para pessoas boas e o inferno é para pessoas más. Será? Será que o inferno é para pessoas más e o céu é para pessoas boas? Será que o céu é para pessoas boas? Quem diz, irmãos, que o céu é para pessoas boas e o inferno é para pessoas más, pense em pessoas piores que si mesmos. De repente você está falando que no inferno não é meu lugar, porque o inferno é para pessoas muito pior do que eu. Você está se referindo, por exemplo, a Hitler, a Stalin, a Saddam Hussein, ou muitos outros homens que tiveram já esse lugar de suposto anticristo e que aterrorizaram a sociedade. Mas nós não somos bons ou justos por natureza, mas sim por causa de Cristo. O céu e o inferno são lugar de pessoas más. Por quê? Em certo sentido, o céu e o inferno são para pessoas más. A diferença é que no inferno entram as pessoas más que rejeitaram a verdade de Deus, e no céu vão entrar pessoas más, mas que aceitaram a misericórdia de Deus. Você não é bom, você é ruim. Se o céu te receber, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Todos nós somos maus por natureza, meus irmãos. Todos nós nascemos inclinados para o mal, destinados ao inferno. Nascemos cegos. Mas a graça de Jesus abriu os olhos do cego e ele começou a enxergar, mas não é o suficiente ainda o cego enxergar. A graça de Jesus abriu a mente do crente para entender, porque o que adianta o cego enxergar e não entender o que significa inferno? Então, além da graça abrir os olhos para enxergar, ela abriu a mente para entender. Essa mesma graça me permitiu abrir a boca para confessar os meus pecados e me arrepender. E essa mesma graça mudou a direção dos meus pés. Eu estava indo para um lugar, agora estou indo para o outro. Isso chama-se conversão. Estava indo para lá e agora estou voltando para cá. Quem foi convertido, levante a mão e adore o Senhor. O que é o inferno, irmãos? O inferno, os antigos hebreus entendiam que o corpo físico, ao descer à sepultura após a morte, o corpo espiritual tende a descer também e ficar abaixo do corpo retido. Esse era o entendimento dos antigos hebreus. O corpo físico morre, mas após, o corpo espiritual morre também, porque ele desce para baixo do corpo físico. Então o entendimento do Antigo Testamento é que o inferno era embaixo, porque se o corpo vai para a terra, que é um lugar embaixo, o espírito ou a alma deste corpo vai para baixo também. O Novo Testamento, Jesus parece indicar que esse lugar é em cima, e alguns chegam a dizer que houve um transporte dos justos no Sheol, que segundo a crença era embaixo, e agora é para o paraíso, que é em cima. Mas isso é uma outra conversa teológica. E a Bíblia fala e nos mostra, ou dá a entender no Novo Testamento, que este local onde vão os ímpios, no Antigo Testamento, tanto justo quanto ímpios eram embaixo, mas que houve aí, após a ressurreição de Cristo, um transporte, alguns entendem assim, e que agora, por isso que Jesus se refere ao paraíso como sendo um lugar no céu. Ou seja, antes da ressurreição era um lugar embaixo, depois da ressurreição é um lugar em cima. O que vale dizer mesmo, meus irmãos, é independente de onde for de fato este lugar, nós estaremos eternamente com Deus. Apocalipse capítulo 20 diz assim: aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, estes não vão viver uma vida eterna com Deus. Nós sempre entendemos que a hora que Deus escreve o nome no livro da vida, é a hora que uma pessoa vem aqui à frente e se converte. Não está errado, está certo, porque nós somos limitados com relação à nossa onisciência. Nós não conhecemos a vida dessa pessoa, desde a trajetória que ele nasceu até a hora que ele vai morrer.
Por isso que a gente diz, quando uma pessoa se converte, vem à frente, aceita Cristo, nós dizemos naquela hora que essa pessoa, que o nome dela foi escrito no livro da vida. Por quê? Nós somos limitados com relação a esse entendimento. Mas Deus é aquele que conhece o antes da pessoa nascer e o depois, até onde a pessoa vai. É por isso que a Bíblia diz que o livro da vida, o nome daqueles que servem a Ele, foi escrito antes da fundação do mundo. Mesmo se para você Deus escreve o nome na hora, glória a Deus, Ele escreveu o nome. Mas para Deus que conhece todas as coisas, esse nome já estava escrito. Irmão, não importa se o seu nome não aparece nas maiores listas das universidades por aí, não importa se o seu nome nunca apareceu nos vestibulares da USP, nem primeira nem segunda fase como aprovado, não importa se numa festa de casamento seu nome não estava lá, e alguém até já colocou você para fora de algum lugar, o que importa é que o teu nome está escrito no livro da vida, e Ele escreveu antes da fundação do mundo. Levante a mão e adore a Ele esta noite. Não importa se a tua família já riscou o teu nome do rol de membros da tua família, existe um livro que será aberto, e o teu nome estará nesse livro. Se você está em dúvida, se apegue com Deus aqui esta noite, fortaleça o teu espírito e saia daqui crendo que Deus tem um céu reservado para você. O seu nome está escrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar também sobre um lugar chamado Guiena. A palavra Guiena é uma terminologia grega que vem do hebraico Guerrinon, usado para designar o vale de Rinom ou o vale dos filhos de Rinom. É um lugar físico que existia em Jerusalém, usado por Jesus para se referir a um lugar espiritual chamado Guiena no grego, e em português traduzido como Lago de Fogo. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra Guerrinon deixou de ser colocada nos textos e colocaram a palavra Guiena. É uma espécie de tradução da palavra Guerrinon para Guiena, palavra muito usada por Jesus para se referir a um lugar de juízo. Esse vale de Rinom se localizava a sudoeste de Jerusalém. Quando você lê isso aí, você vai perceber, do lado de fora da cidade, tratava-se de um vale muito profundo e também feito de paredes rochosas. Esse nome, ninguém sabe por que vale de Rinom. Alguns estudiosos dizem que existia uma pessoa que se chamava Rinom e que morava em um vale como esse. E depois que essa pessoa morreu, os filhos tomaram essa terra por herança. Por isso, vale dos filhos de Rinom. E então, depois de um tempo, quando todos morrem, aquele vale, ele se transforma em um depósito de lixo que tinha na cidade de Jerusalém. O que era jogado nesse vale de Rinom? Era jogado tudo quanto é tipo de lixo, cadáveres de animais e até cadáveres de pessoas, mendigos que não tinham família, não existia pessoas para aparecer, para enterrar, era jogado ali. E eles jogavam todo e qualquer tipo de lixo nesse lugar, chamava o lixão de Jerusalém. O que tem a ver o fogo com o vale de Rinom? Eles colocavam fogo nesse vale para consumir esse tipo de lixo, tanto os corpos de animais, quanto de pessoas, quanto de objetos. Por que eles colocavam fogo? Porque o fogo tem um poder destruidor muito intenso, muito grande. Eles tinham medo, por causa daquele lixo, de gerar germes, bactérias, fungos, e contaminasse o povo de Jerusalém, e eles ficassem doentes por conta disso. Então é por isso que esse fogo não se apagava, porque quanto mais lixo jogava, mais esse fogo continuava aceso. Então, e o que tem a ver o vale de Rinom com os bichos? Porque Jesus vai dizer em Marcos 4, 9, 46, que nesse lugar o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Jesus compara falando sobre essa questão dos bichos, porque os corpos, quando caíam em frestas, em regiões onde não tinha fogo dentro desse vale, eles não eram queimados pelo fogo, e eles ficavam lá,
apodrecendo. Com isso surgiam muitos bichos, muitos insetos que iam devorando esses corpos, até apodrecerem e ficarem só os ossos. É por isso que Jesus vai dizer: existe um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Irmãos, na terra não existia um lugar para falar do inferno e ele usar como exemplo de como será esse inferno que ele está querendo dizer. E Jesus se utilizou então do lixão de Jerusalém, do vale de Rinom, para dizer que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus estava usando uma coisa física, visível, para falar de uma coisa espiritual, invisível, dando-nos a entender que às vezes era até melhor ir para um vale de Rinom do que ir para o inferno. Mas como não tinha um lugar para ele se referir a um lugar tão terrível espiritualmente, ele usa o lixão de Jerusalém. Nós devemos tomar cuidado, e eu já estou finalizando, quando a gente vai falar sobre inferno, porque dependendo da versão e da tradução, as pessoas se utilizam maldosamente, utilizando como margem para criar outras doutrinas sectárias, e um dos casos disso é o universalismo. Existe uma doutrina chamada universalismo, que diz: olha, no final, todos serão salvos. A palavra, eu gostaria que você abrisse aí a Bíblia, Mateus 25, 46. Deus nos livre deste lugar. Mateus 25, 46. Eu acredito que está escrito assim, não sei se tem alguma coisa antes: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É isso? Tem um texto antes, não tem alguma coisa antes? Ou é só isso mesmo o versículo? Só isso. A palavra eterno que aparece aí no versículo 46, é um adjetivo que aparece duas vezes, é aionios. Esse termo grego é o mesmo adjetivo para as duas palavras, ela aparece duas vezes, a mesma palavra. Por quê? Ela qualifica o castigo e ela qualifica a vida. Ela está dizendo que aionios é o castigo e aionios também é a vida. Ele está tentando dizer assim: se a vida é eterna, o castigo também é. Por isso que ele se utiliza do mesmo termo grego. Então, se esse eterno significa um longo período, aplica-se ambas as palavras. Então, por isso que nem tudo vai terminar como diz os universalistas: todo mundo será salvo. A Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E nesse texto ele é enfático: e irão estes para o tormento, e ele diz que esse tormento é o quê? Eterno. E ele diz também que os justos irão para a vida eterna. Então, aionios é eterno para eterno, ou seja, para sempre, mas também para sempre no sentido de castigo ou vida eterna sem Deus. Por isso que o termo aparece duas vezes, mostrando, e não apenas esse versículo, mas muitos outros, que o universalismo não é uma crença bíblica. Há sim, meus irmãos, uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Embora o diabo tenha feito muitas pessoas a perderem a sua fé, vê às vezes o seu vizinho prosperar, vê o seu patrão fazer coisa errada e a cada dia ter mais dinheiro, e as pessoas dizem: olha, a diferença é que uns morrem com dinheiro e outros morrem sem. Mas não, meus irmãos, há uma diferença para quem serve a Deus, para quem viveu a vida entregando a sua vida para Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, daqueles que profanam continuamente o nome do Senhor. E essa diferença é a eternidade. Um grupo ficará com Deus e o outro grupo ficará distante de Deus, sem a presença de Deus. Eu acredito que eu e você estamos confilados para este grupo, para estar ao lado do Senhor Todo-Poderoso. Haverá graus de punição para os ímpios. Sim, pastor, haverá graus de punição? Sim. Apocalipse 20, versículo 12 diz: os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ou seja, dependendo da obra, vai sofrer um tipo de julgamento. Deus é justo e vai julgar com justiça quem? Segundo os ímpios, o que eles fizerem
por meio do seu corpo. O segundo texto é Lucas 20, versículos 46 e 47, diz assim: estes sofrerão juízo muito mais severo. Palavras de Jesus. Terceiro texto é Tiago 3:1, não sejam mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quarto texto, Lucas 12, 47 e 48, será punido com muitos açoites, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Palavras de Jesus em Lucas. E o quinto texto, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois você será cobrado com mais ou menos, dependendo, rigor do que Sodoma e Gomorra. Então todos esses textos mostram que haverá graus de punição para os ímpios. Por que os ímpios vão para o inferno? Os ímpios irão para o inferno não por causa dos pecados que cometeram, mas por causa da oportunidade de salvação que eles recusaram. Se eu disser que os ímpios vão para o inferno por causa dos seus pecados, eu estarei atribuindo às obras um poder que ela não tem. O que faz uma pessoa se perder não é os pecados que cometeu, mas a graça que ela recusou. Quem aceitou a graça? Quem aceitou a graça aqui esta noite? Uma outra doutrina herética é o aniquilacionismo. É a crença de que Deus não enviará ninguém ao inferno, mas destruirá os homens ímpios no dia do juízo. Eles serão de uma vez por todas aniquilados, ou seja, extintos para sempre. Mas a Bíblia parece dizer o contrário. Muitos incrédulos estariam dispostos a aceitar um inferno temporal, mas a Bíblia fala de um lugar que é eterno. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nós podemos dizer que o estado eterno do ímpio durará, sabe quanto tempo, irmãos? Sabe quanto tempo vai durar o estado eterno do ímpio? Enquanto Deus existir. Pastor, você ficou 50 minutos falando sobre o tal do inferno, mas o que é que eu posso fazer, pastor? Para correr do caminho de lá? Simples. Atos 4:12. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual desejamos ser salvos. Aleluia. Aleluia. Aqui esta noite, meus irmãos, 2 Pedro 3:9, eu encerro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns ainda tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você nasceu destinado para o inferno. Você precisava fazer alguma coisa no percurso desta vida, enquanto você puxa o ar e ele vem, para que você mudasse a sua trajetória e o seu destino. É por isso que a gente conhece uma palavrinha muito linda, chamada conversão. Conversão é quando você está indo por um caminho, mas você converte, você vira o seu carro, você vai para a direção correta. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu no meio
meio do percurso, que fez você mudar a tua direção, é que no meio dessa estrada da vida, um homem todo vestido de branco estendeu as suas mãos para você, abriu os teus olhos, abriu a tua cabeça, o teu entendimento, abriu a tua boca para confessar e mudou a direção dos teus pés. Com os olhos eu vejo, com a mente eu entendo. Com a boca eu confesso, mas os meus pés não continuam na mesma direção. Eu faço a conversão, porque Jesus é quem pode me tirar do caminho do inferno. Jesus já tirou quem aqui esta noite do caminho do inferno?